Então, pessoal, nós entendemos, né, que a nossa pele ela é constituída pela epiderme, pela derme e pela hipoderme, né? Nós entendemos que na nossa epiderme, né, nós não temos vasos sanguíneos, na derme e na hipoderme nós já temos, né, a presença aí de vasos sanguíneos. Quem produz a cor da nossa pele é a melanina, né, que ela é a que possui a produção ali de coloração da nossa pele, tá? E aí a gente vai iniciar falando de algumas patologias que envolvem a nossa pele, né? E como que elas funcionam, como que acontece, né, na nossa pele. Então nós temos que lembrar que existem, né, 4 tipos de micro-organismo. Então nós temos a bactéria, o vírus, o protozoário e o fungos, tá? Então nós temos aí 4 tipos de micro-organismos: bactéria, vírus, protozoário e fungos. E aí nós temos esses micro-organismos que atuam, né, aí na nossa epiderme, na nossa derme, na nossa hipoderme, trazendo aí patologias para a nossa pele. E é sobre essas patologias que nós vamos estar falando. Claro que a gente tem alguns problemas de pele que são genéticos. O que é um problema de pele genético? O paciente nasce com aquele problema. Por exemplo, o vitiligo, né? O vitiligo, ele é um fator genético, tá? O paciente nasce com esse problema, com esse vitiligo, que é uma mancha branca pelo corpo todo, né? E conforme vai passando o tempo, vai aumentando essa mancha. Tem algumas pessoas que produzem o vitiligo a partir de um sistema de estresse, tá? Também já foi observado que algumas pessoas que tiveram estresse assim, altíssimos produzem também um problema, né, genético ali no DNA, na reprodução do DNA, e apresentam algumas patologias, como, por exemplo, o vitiligo, que é uma dessas patologias, tá? Então, o vitiligo, por exemplo, a gente é bem conhecido que é um problema genético, uma doença genética, né? Porém, a gente, como eu disse, a gente tem esses 4 tipos de micro-organismos que podem aí estar causando problemas na nossa saúde, né? Podem estar causando patologias no nosso corpo. Então, vamos lá. Os principais que dão muito problema na nossa pele são os fungos, certo? E os protozoários, tá? Que dão problemas aí também na nossa pele. Então, a gente tem que entender o que é isso, né? O que é o fungo e o que é o protozoário. O fungos, né? Ele precisa de um local úmido e com calor para ele desenvolver. Já o protozoário, nós pegamos ele através do ovo, tá? Então a gente ou se alimenta, ou a gente pega o ovo de uma outra pessoa, então a gente pega ele, né, o protozoário, através do ovo. E aí o ovo ele se eclode, ou seja, o ovo se quebra, né? E a gente tem aí, né, um protozoário, né? Os protozoários mais que a gente mais conhece aí, por exemplo, a gente tem a lombriga, que é um protozoário, tá? Nós temos a sarna, que é um protozoário, o piolho, que é um protozoário, que nós vamos estar falando de cada um deles, né, nas nossas próximas aí, nossas próximas aulas. E os fungos, né? Os fungos já, eles são diferentes. Por exemplo, na candidíase, né, da mulher, nós temos o fungo. A micose, né? O famoso pano branco, ele é causada por um fungus, tá? Então, a gente tem várias patologias que causam algumas dermatites atópicas, também são causadas por alguns fungos. E aí, através desses fungos, geram outros problemas. Por exemplo, um protozoário que se aproveita desse fungus, um vírus que se aproveita, uma bactéria que se aproveita. Então, aí a gente pode estar gerando outras patologias através, né, desse problema na pele. Então, a gente vai falar muito aqui agora da questão do protozoário, do fungo e como que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o protozoário, né, a gente ingere o ovo dele e o ovo se eclode. Um protozoário muito conhecido é a lombriga, né? Então, a lombriga a gente alimenta aí do ovo dela, ela se eclode e ela vai crescendo dentro do nosso corpo. Bruna, como que eu me alimento? Na verdade, o ovo dela,
sai nas nossas fezes. Então, a gente tem que se alimentar de uma porção de fezes. Bruna, eu não me alimento de uma porção de fezes. Mas a gente tem outras vias que pode vir, como, por exemplo, a água. Né? Em vários locais, nós não temos saneamento básico. Né? Então, várias partes do nosso país não se tem saneamento básico. E o saneamento básico é uma dessas situações, né, que ajuda a diminuir a questão da lombriga. Tá? Então, o saneamento básico é importantíssimo. A água tratada, porque muitas vezes a gente toma ali na água, claro que a gente não tá vendo a fezes, mas ela tá numa forma ali diluída e a gente se alimenta dessas fezes ou no alimento que a gente mistura para comer, infelizmente. Por exemplo, lá em São Paulo, né, quando aquelas enchentes, os bueiros, todos vêm para fora, né? Então, o lixo contamina aquela água, né? Então, aquela água fica suja, uma água contaminada. E a gente vê várias pessoas andando naquela água, né? Não tem o que fazer, precisa se movimentar, sair das casas que estão alagadas. Então, a gente vê todo mundo andando, né, naquela água suja. Então, aquela água suja também contém fezes, né? Porque saiu ali do bueiro, os bueiros estouraram. Então, tem fezes, tem patologias, tem doenças ali, tá? Então, aqui na nossa região, a lombriga, por exemplo, ela não é tão comum, tá? Porque a gente tem saneamento básico aqui na nossa região. Onde dá muito é pessoas que frequentam o rio, né? Então, a gente tem aqui próximo nós Mira Estrela, né? Que tem prainhas, e aí as pessoas vão ali e aí pegam ali a lombriga, porque toma aquela água suja do rio, né? E se alimenta dessa água suja. Então, nós temos alguns pacientes que se contaminam, mas não devido ao saneamento básico, mas sim a essa água suja do rio, tá? Então, eu estou falando aqui brevemente da lombriga para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Lembrando que todo protozoário, o sintoma é o mesmo. Bruna, que sintoma? Sintoma de cansaço, tá? O sintoma de uma anemia, porque a anemia que vai gerar esse cansaço. Por quê? Ele é um bichinho, tá? Como se fosse um bichinho. Então, ele vai se alimentar de todas as nossas vitaminas, de todos os nossos nutrientes, de tudo que a gente tem de melhor, tá? Ele vai começar a se alimentar. Então, tudo vai para ele. Então, toda a nossa vitamina vai para ele, tudo vai para ele. Tanto o piolho, quanto a sarna, quanto a lombriga, tudo vai para esse bichinho, vamos dizer assim, que vai para o protozoário. Então, a pessoa tem uma anemia fortíssima, a criança, o adulto começa a ficar fraco, só quer ficar deitado, né? Não consegue mais se movimentar, de tanta fraqueza que esse paciente tem, começa a ficar amarelado, tá? Além disso, a criança desenvolve uma barriga, né? Quando é a lombriga, só a barriga, a criança não engorda, né? Devido que a lombriga tá aí se alimentando, e ela cria só uma barriga, né? As pessoas falam, que barriga de verme, né? As pessoas mesmo já falam, o verme é a lombriga, tá? O verme é o protozoário. Então, não tem nada de diferente aí entre o verme e outra coisa. Não, o verme é o protozoário, tá? Então, tem outro protozoário que chama Oxiurus, que esse protozoário ele dá no ânus, dá aquela coceira, então a criança pega em escola, né? Então dá também no ânus, e é muito fácil de contaminação. Porque, por exemplo, o Oxiurus, o ovo dele é muito leve. Então, às vezes, da mãe bater assim o lençol para estender uma roupa de cama, já se espalhou o ovo dele por todo o quarto, a gente não consegue ver, e aí coloca a mão no local, coloca a mão na boca e já se contaminou com o Oxiurus, tá? Então é muito fácil contaminação por protozoário. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não evitar comer carne mal passada, evitar carne de porco mal passada, que a gente tem alguns problemas que vem. Alimento, sempre cozinhar o alimento, ou lavar bem os alimentos, né? Tomate, enfim, que a gente não cozinha, mas sempre lavar bem os alimentos para estar evitando aí se alimentando, né, do ovo desses protozoários. Por exemplo, o piolho, ele pula, né? Então ele pula de uma cabeça para outra, e além disso a gente também pode pegar as lêndias, que são os ovos do piolho, né? Então o piolho ele pega aí de uma pessoa para outra.
né? Ó, já me coça. Só da gente falar do piolho, já me coça a cabeça. Então, o piolho, ele também pula, né? De um local para o outro. E além disso, tem os outros. E aí, o piolho, ele é um protozoário que dá na nossa pele, porque o nosso couro cabeludo também é uma pele, né? E como que a gente trata esse piolho, né? O piolho, nós temos que tratar, tem a forma sistêmica. O que é um medicamento de ação sistêmica? É um medicamento que chega na corrente sanguínea. E o medicamento de ação local. Quais são eles, Bruna? Então, vamos lá. Medicamento que eu tomo é ivermectina para o piolho. Posso tomar também o albendazol, tá? Porém, o principal aí medicamento para piolho é a ivermectina. O albendazol é mais para crianças bem pequenas, tá? Que não tomam aí comprimido e tomam albendazol na forma líquida, tá? Então, tanto o albendazol quanto a ivermectina é para piolho. A ivermectina também é muito bom para piolho e sarna, que a gente vai falar da sarna daqui a pouquinho, mas já adiantando, ela é muito útil, tá? Muito indicada, até para sarna de animal, né? A ivermectina, ela também ela é muito utilizada, tá? Para esses tipos de vermes e tipos aí que são protozoários. E aí, além disso, passar deltametrina, tá? Deltametrina é um shampoo, que é o shampoo lá do Scabin e tal, né? Que é o Deltapil, que são shampoos de piolho. E esses têm ação local. E além disso, né? Depois que tomou o ivermectina, passou o Deltametril, passar o pente fino para ir tirando ali todas as lêndias. Quantas vezes eu tenho que fazer isso, Bruna? Quantas vezes for necessário. O ivermectina, não. Ivermectina toma 4 comprimidos, tá? Não precisa fazer a repetição, só depois de 3 meses. Agora, o deltametrina, que é o shampoo, ficar passando sempre até sair todos os piolhos, tá? Até ir saindo todos os piolhos, tirando o lente, tirando o piolho. Então, é um trabalho contínuo. Então, passa o shampoo e já passa o pente fino, né? Bruna, a ivermectina ela vai prevenir que a criança não vai pegar mais? Não, gente. A única forma de prevenir não pegar piolho é não entrar em contato com alguém que tenha piolho, tá? Infelizmente. E tem pessoas aí que tem, a gente fala, entre aspas, sangue doce, mas não é o sangue doce, que tem um contato maior aí com crianças, né? Principalmente em creche e tal, que pegam mesmo, tá? Não tem o que fazer. A única meio de prevenção contra o piolho é não tendo contato com outra pessoa que tem o piolho, tá? Porque a ivermectina, ela não é prevenção, nem para Covid, né? Que eu sempre bato nessa tecla. O que se percebeu, né? Por que as pessoas estão utilizando a ivermectina para o Covid? Porque a ivermectina, em laboratório, né? Testou que ela diminui a replicação viral do vírus do Covid-19, né? Quando eu diminuo a replicação viral, eu tenho uma diminuição também de sintomas. Então, por isso que alguns locais, por exemplo, aqui em Fernandópolis, adotaram o protocolo de estar dando ali, né, a ivermectina junto no protocolo para dar diminuindo a replicação viral, tá? Então, a ivermectina, ela diminui a replicação viral. Isso em laboratório. Ainda está na fase de testes, tá? Na fase de testes em seres humanos, para ver se ela realmente tem essa função, né? Porque, por exemplo, ela também foi muito boa na questão da AIDS, porém, né? Ela, quando foi para estudos em seres humanos, ela não passou nos estudos, tá? Então, nós temos aí também essa diferença, né? Então, tá em estudo, porém, como a gente está numa questão de pandemia, todo medicamento aí é válido, né? Vamos dizer assim, que se tem uma pontinha de esperança, vamos tentar utilizar essa pontinha de esperança, né? Então, por isso que ela começou sendo utilizada, está sendo utilizada até hoje, a ivermectina. Bruna, ela é para prevenção? Vou tomar ivermectina e eu não vou pegar nem piolho e nem Covid? Não, gente, não é isso, tá? Pelo contrário, sei de várias pessoas que estão tomando a ivermectina de forma errada. Como assim, Bruna? A ivermectina, gente, ela não é para tomar toda semana seguida, né? Eu sei de pacientes que tomam ivermectina toda semana. Por quê? Porque ela passa pelo fígado. Ela passa pelo efeito de primeira passagem.
e aí ele danifica o fígado, e aí sendo que a baixa imunidade. E aí, se eu tenho uma baixa na imunidade, eu fico mais propícia a ter contato aí com o Covid-19, tá? Então, ela é indicada quando o paciente está com alguns sintomas, né? Então, o paciente está com sintoma ou o paciente teve contato com alguém que positivou. Então, aí entra, ou o paciente está positivo com o Covid-19, né? Aí entra com a ivermectina, mas ela não é para ser tomada para prevenção, porque ela não previne. O que previne? Vacina, tá? Então, a única coisa que previne a gente de alguma coisa do Covid é a vacina, que também não é 100%, tá? Então, não existe nada milagroso. A ivermectina, ela não é milagrosa e ela não vai prevenir a gente aí de pegar o Covid. Como eu sei de pacientes que tomaram várias ivermectinas e vieram a falecer, né? Não pela ivermectina, claro, pelo Covid. Porém, não adiantou, né? Porque o paciente pegou. Bruna, eu tomo ivermectina e eu não peguei o Covid. Você não pegou o Covid por causa da ivermectina, tá? Você ainda não pegou o Covid porque o teu sistema imunológico, ele tá bom, tá? Por exemplo, eu, Bruna, eu tenho contato direto, né, com pacientes que têm o Covid-19. Eu faço testes em pacientes que têm o Covid-19. Trabalho com o Covid-19 há mais de um ano, vamos dizer assim. E eu, graças a Deus, eu nunca peguei Covid. Nem eu, nem meu marido, nem meus pais, nem meu filho, né? A gente nunca pegou Covid. Ah, é porque... E eu não tomo ivermectina, tá? Nem eu, nem meu marido, a gente não toma ivermectina. Ah, é porque... O que que é? Porque a gente tem os devidos cuidados e a gente não pegou o Covid-19, tá? Nosso sistema imunológico está bom. Ah, Bruna, quer dizer que você nunca vai pegar? Não, posso pegar, tá? Hoje eu estou com as duas vacinas, porém eu posso pegar ele a qualquer momento, né? Porque eu tenho contato direto com o vírus. Então eu posso sim me contaminar com o Covid-19, tá? Não, mas não por causa da ivermectina em si, nada disso, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que nenhum medicamento é errado, por exemplo. A gente tem o Anita. O Anita é um medicamento para lombriga, né? Então, se o paciente está com lombriga, dá o Anita para ele ter a função dele. E eu sei de pacientes que dão Anita todo ano para as crianças, né? Não adianta, tá? O que você tem que fazer? É levar a criança todo ano no médico e fazer exames gerais. Então, aí você pede o exame de fezes, o exame de urina, um hemograma e analisa. A criança tá com verme? Aí você vai entrar com o Anita, tá? O Anita, ele não é uma prevenção. Ah, vou tomar o Anita e eu não vou pegar lombriga. Não, Anita não é preventivo, tá? O Anita é para essa situação, porque tem crianças que não têm verme, tá? Que mesmo indo pro chão, brincando no chão, tendo contato com outras crianças, não tem verme. Então, o Anita, ele também não é preventivo. Gente, a única coisa preventiva, tá? São as vacinas. Nenhum medicamento ele tem uma ação de prevenção, tá? Infelizmente, ainda não, a gente não existe o medicamento que ele é preventivo. Então, o que a gente tem que fazer com os nossos filhos é levar nossos filhos no médico, fazer ali o hemograma, fazer um check-up geral, e aí, através desse check-up geral, ver a necessidade ou não de estar entrando com o Anita, certo? Vou dar um tempo para vocês voltarem aí, né? O vídeo, que eu dei bastante informação nesse vídeo, então para vocês voltarem. E aí a gente segue pro próximo vídeo e a gente vai continuar falando de patologias e tal, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês voltarem. Não fiquem com dúvida, viu, pessoal? Não fiquem. Se tiverem dúvidas, perguntem lá no grupo ou perguntem para mim no particular, tá bom? Além disso, não esqueça de fazer as questões no final da aula, tá bom? Não esqueçam, façam as questões em dia, tá?